Abacuque 3, 17 e 18 diz assim: Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as oliveiras da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei, no Senhor exultarei, no Deus da minha salvação. Olhando aqui a minha pitangueira, que tá linda, bem florida, e pensando assim, já pensou se essa pitangueira aqui não desse fruto? Ela fosse estéril? Quando eu cheguei aqui, eu orei porque me falaram que ela não era de produzir muito. Só que hoje ela está produzindo e muito. Ela já deu uma primeira produção e agora ela está com uma produção linda. Eu vou mostrar aqui para vocês. Essa é a minha pitangueira. Quer dizer, a pitangueira da casa que eu moro. E aí eu fiquei pensando nesse versículo de Abacuque, andando por aqui, olhando a minha pitangueira, que eu já tomei posse dela, né? Eu digo que ela é minha, ou ela ali atrás. E imaginando, já pensou se ela fosse uma pitangueira que não produzisse mesmo? A acerola não produzisse também? E daqui da minha varanda eu não pudesse tirar, porque ela tá com muita pitanga que eu vou poder colher aqui da varanda. Como é que seria? Eu acordei hoje com essa pergunta na minha mente. Como é que seria? Sabe, se de repente eu não tivesse o pão para comer hoje, se de repente eu não tivesse a saúde hoje, se eu não pudesse fazer meu serviço da casa, se eu não pudesse sorrir, se eu não pudesse olhar o sol lindo, se eu não pudesse contemplar a natureza, os passarinhos, os micos que ficam andando aqui. Gente, olha que sol maravilhoso, olha lá, olha lá. Daqui de casa eu vejo um pouco o mar e etc. Então, e aí o Senhor me deu mais outros versículos que eu quero compartilhar, que está em 2 Coríntios 4, versículo 8, 9 e 10. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Isso são palavras de Paulo, nossa, de uma profundeza que eu só consigo traduzir para mim isso. Que mesmo atribulada, que mesmo confusa, que mesmo, sabe... E aí eu fiquei pensando assim, onde é que está o sentido, hein, da minha vida? Qual é o sentido da vida? Se não for isso que nós lemos em Abacuque. Abacuque fala explicitamente: me alegrar no Senhor e exaltar o Deus da minha salvação. Onde é que estaria o sentido da vida? E aí o Senhor me deu mais outro versículo, que está em 1 Tessalonicenses 5, 18. Que mais ou menos sela isso tudo que eu estou falando. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Gente, mas como é que eu vou dar graça, hein? Como é isso de dar graça quando tá tudo difícil, tudo confuso, tudo complicado, tá faltando comida, tá faltando dinheiro no bolso? Eu quero aprender. Hoje eu podia ter ido caminhar, ter andado de bike lá, as bikes do Itaú, mas eu disse assim, hoje eu quero ficar em casa com Deus. Hoje eu quero ficar com Deus. Eu quero ter uma experiência com Deus hoje. E eu comecei a ler os Salmos e tô gravando esse vídeo aqui sem muita tecnologia, uma coisa bem simples, bem tranquila. E nesse Salmo o Senhor me deu um versículo que foi tremendo, assim, marcante para mim. Mas Deus remirá minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Eu disse, caramba, Deus me receberá. Deus me receberá, Deus me receberá. É Deus quem vai me receber. É Deus. E tô andando por aqui, indo para ali, para minha mesa, né? E pensando nisso, Deus me livrará do poder da sepultura. Deus me livrará do poder da sepultura, Ele me receberá. E isso já não seria suficiente para eu ter gratidão a Deus? E quando a gente está cuidando de um doente, quando a gente está tendo um trabalho com alguém, quando a gente está cuidando da casa, e quando a gente está cheio de coisas, por que não dar uma paradinha, né? Respirar fundo, muito fundo,
ir aqui na varanda, olhar a natureza, olhar o céu, como eu tenho esse privilégio, respirar fundo e dizer, parou, eu vou agradecer a Deus. Até por esse serviço, até por essa oportunidade, porque na verdade tudo é oportunidade. Tudo é oportunidade. E Deus tem me dado essa oportunidade de crescer. E hoje eu disse, eu quero ficar com Deus em casa. E eu fiquei, como é que se fica com Deus em casa? Se eu não estou vendo Deus. Mas de alguma forma eu vou ver Deus. E eu quero que Deus me ensine a em tudo dar graça. Tudo ver que há um propósito dele, que há a mão dele agindo. Que mesmo quando eu tenho minhas crises de enxaqueca, quando eu passo mal, eu passei muito mal essa semana. Eu tive uma crise terrível, que o Jackson foi trabalhar bem tarde. Que eu possa agradecer a Deus, porque eu tenho muito mais dias, sabe, com saúde do que dias com problemas de saúde. E eu tenho essa palavra maravilhosa, gente. Olha só, eu tenho essa palavra, sabe, que é vida para mim, é alimento. Então, por que reclamar? Por que, sabe, achar que tudo é peso, que eu sou uma pobre coitada que carrego todo o peso do mundo nas minhas costas? Só que não. Mas nós temos esse poder de querer nos abater, de querer ficar triste, de querer ficar angustiados, de querer ficar abatidos. E a palavra me diz justamente o contrário, que em tudo eu sou atribulada, mas não abatida. Ele fala aqui na palavra, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Então, se hoje eu me sinto angustiada ou abatida, é porque eu mesma quero isso. Mas com essa palavra aqui, com esse alimento, eu posso ver tudo por um prisma diferente. E acima de tudo, ter temor de Deus. Temor de Deus. Temor de Deus. Começar o dia dando toda a honra e toda a glória para Ele. Começar o dia falando com Ele. Começar o dia agradecendo, até por uma dor de cabeça. Até porque faltou e existe um mistério por trás disso tudo que eu não consigo entender. Mas hoje que eu escolhi passar amanhã com Deus aqui, assim especificamente, gravando esse vídeo, eu quero ter uma experiência com Deus para entender. E como Abacuque, parar de olhar só o lado ruim das coisas e agradecer. E nunca achar que eu sou vítima, que tá pesado para mim, que eu sou a coitada, a pobrezinha. Não, eu tenho um Deus que me receberá. Eu tenho um Deus que me receberá. Então as coisas aqui são passageiras, aqui não é minha casa. E eu amanheço o dia entregando a Deus os meus sentimentos, as minhas emoções, tudo em mim, para que tudo funcione para a honra, glória e louvor do nome dele em mim, meus pés, minhas mãos. Inclusive hoje eu consagrei a minha língua. Porque eu consagro a minha boca, mas esqueci de consagrar a língua, porque essa língua aqui fala um bocado de coisa que não é para falar. E a cabeça pensa um bocado de coisa que não é para pensar. Então esse vídeo aqui, ele é um vídeo bem, sabe, sem recurso nenhum, bem simples, para poder dar esse testemunho da minha vida. É o que eu quero para minha vida, que ainda que a figueira não floresça, que não haja vaca nos currais, traduzindo e contextualizando para os dias de hoje. Ainda que o carro esteja quebrado ali, já tem dias, Jackson indo para o trabalho de ônibus, subindo uma ladeira, sofrendo. Mas, como eu disse para ele hoje, enxergue algo de Deus nisso. Enxergue o que Deus, escuta o que Deus quer falar. Que Deus abra meu ouvido, meus olhos e meu entendimento. Porque o homem sem entendimento não serve para nada. Inclusive, eu estou aqui gravando esse vídeo e não para de apitar aqui o WhatsApp. E vai ficar assim mesmo, porque eu não vou corrigir. E no Salmo 49:20, para concluir, diz assim: o homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Para concluir. Então, que Deus me ajude a ser grata e louvar o nome dele, adorar o nome dele, dar graças a ele e me alegrar nele. É tudo que eu mais quero nessa vida. Me alegrar nele, no Deus da minha salvação. Ainda que tudo dê errado, ainda que eu esteja doente, ainda que eu esteja a caminho da morte. Mas que em tudo eu possa dar graças. Eu quero aprender nessa manhã. Eu quero que Deus me capacite. Porque é um processo. Eu estou no processo. Até os últimos dias da minha vida eu estarei no processo. Mas eu quero que todo esse processo da minha vida
sirva para a honra, glória e louvor do nome de Jesus Cristo. Só isso que me interessa.